dia, boa quarta-feira e cá estamos nós nesta maravilhosa semana com um dia formidável e todos os dias para mim deviam de ser quartas-feiras. É o meu dia preferido, é o dia da quarta frequência na nossa Rádio Voz dos Açores e eu estou sempre muito bem acompanhada. Hoje não é exceção. Porquê? Eu tenho aqui na minha frente umas mãozinhas de fada que conseguem tirar o juízo a meio mundo por causa de uns chapéus lindíssimos que ela faz. E posso dizer que é uma senhora muito bem disposta, que tem ou seja, a aptidão dela para fazer esses chapéus também parte um bocadinho da experiência dela. Ela arquitetou o seu próprio chapéu, porque ela é arquiteta, ela é professora de educação visual e por que não arquitetar aqueles chapéus que são únicos. Eu tenho o meu e qualquer pessoa que olhe para eles fica de boca aberta porque são realmente incríveis. E eu acho que muito particularmente nós somos aquilo que nós fazemos e a Sónia consegue transmitir aquilo que ela é através de cada chapéu que faz, inclusivamente fazer com que as outras pessoas se sintam muito bem com eles na cabeça. Bom dia, Sónia. Bom dia. Eu podia ficar a entrevista toda a falar sozinha. Olha. Dos chapéus e do seu trabalho, porque realmente tem muito mérito cada trabalho que faz, porque realmente vemos trabalho. Muito obrigada. Realmente vemos trabalho. Okay. Não é nada daquele. Não podemos considerar que é daquele trabalho que nós olhamos e que consideram artesanato e que aquilo é do pé para a mão, que aquilo não é artesanato, aquilo é uma brincadeira de miúdos. E com os chapéus da Sónia não tem nada a ver. É mesmo trabalho à séria e o resultado final é incrível e o que proporciona na outra pessoa é incrível igualmente. Sónia, antes da gente entrar aqui diretamente nos chapéus, sim, e eu já sei que se a Sónia não fosse professora teria sido se calhar uma artesã já mais cedo. Gosto sempre de falar um bocadinho do percurso de vida da pessoa também para contextualizar o chegar até aqui, porque nós não somos o agora, nós temos um background que nos faz chegar às nossas decisões de fazer isso ou aquilo na atualidade. E agora estava-vos a ver estava a ver a Sónia a falar com o Hildebert e descobri que a Sónia não é de cá. A Sónia nasceu aonde? Bom, e como é que veio aqui parar? Agora eu quero saber tudo. Onde é que nasceu e como é que veio cá parar? Pois isto onde é que nasceu? Isto é um circuito. Eu tenho um circuito de vida muito interessante, muito diverso. Porque eu nasci em Moçambique, na Beira. Viemos de lá quando eu tinha 5 anos. E embora a minha família seja do Algarve, eu nunca vivi no Algarve. Eu passava as férias no Algarve. Portanto, quando nós viemos, sendo o meu pai da Marinha, morámos sempre ao pé da base do Alfeite, no Laranjeiro. E foi aí que eu cresci, foi aí que eu estudei, sendo que depois fui tirar o curso de arquitetura em Lisboa. Quando comecei a trabalhar, fui para o Algarve também. Primeiro trabalhei em Lisboa como desenhadora, depois como arquiteta, mas depois fui para o Algarve. E nas minhas experiências profissionais experimentei ser professora. E realmente foi uma descoberta para mim, porque eu achava que não ia gostar nada, eu tão sistemática ali nas arquiteturas, nas coisas muito sérias e sossegadas, e de repente tinha vários alunos, várias crianças à minha frente, vários níveis para ensinar, várias disciplinas, e foi uma descoberta, portanto, da minha capacidade, da minha relação com os alunos. E realmente foi também ali um momento de decisão, que era aquilo que eu queria fazer realmente. E depois foi esse o percurso. Estive a dar aulas no Algarve 2 anos, aliás. Depois acabámos, na altura, entretanto, eu casei.
resolvemos ir à descoberta deste nosso país, mas sobretudo das ilhas, e resolvemos ir dar aulas na Ilha da Madeira. Demos aulas na Ilha da Madeira 5 anos, um deles foi no Porto Santo, e durante esse espaço de tempo, quando tivemos que mudar da Ilha da Madeira para o Porto Santo, porque o meu marido ia ficar efetivo nessa ilha, eu iria ficar efetiva nesse ano aqui nesta ilha, iria ficar na Jerónimo de Andrade. Mas não conhecíamos, portanto, porque nós quando colocamos os nossos... Quando nós fazemos o concurso, as escolas são nomes, o território é o território e nós colocamos ordens de preferências e, portanto, e era aqui que eu vinha parar. Só que na altura nós tínhamos uma filha com 2 anos, era pequenina, e estava-me a custar muito deixar, ou seja, a nossa família, a nossa microfamília ficar separada. E então eu acabei por não vir, portanto não aceitei a colocação. E por isso fiquei penalizada. Durante 2 anos não podia concorrer aqui para a região. Mas como nós íamos de qualquer maneira mudar da Ilha da Madeira para o Porto Santo, já tínhamos tudo nos contentores, tínhamos ficado com a curiosidade pelo menos de conhecer, olha, onde é que eu iria parar? Como é que seria isto? Nunca fomos aos Açores. E então, através de colegas que já tinham estado cá, que tinham amigos ou colegas que conheciam que estavam cá, conseguimos alugar uma casa, um apartamento, e viemos cá passar o mês de agosto. E foi realmente fantástico. Pronto. Viemos de bicicleta, cadeirinha para a nossa criança. Pronto, a ilha, claro que não tinha o supermercado na altura, não havia o modelo na praia. Chegar a Angra não era tão fácil como é atualmente. Mas efetivamente o local, as pessoas, o clima, portanto, esta qualidade de vida que nós identificámos logo naquela altura levou-nos a decidir naquele momento, naquele mês, que quando pudéssemos era para aqui que nós vinhamos. E portanto, apesar de já estarmos efetivos na Ilha da Madeira, portanto nem sequer era a necessidade de efetivar enquanto professores, resolvemos concorrer para aqui. E ficámos os dois na Vitorino Mésio, e portanto viemos. Claro que quem vem quer fazer casa, nós viemos com a intenção de ficar, ponto. Entretanto, construímos uma casa, entretanto ficámos aqui com tivemos mais 2 filhos. Eu já estava grávida quando vim, e portanto acabou depois por nascer aqui. E então foi este percurso de ser uma cidadã do mundo, vamos lá por assim dizer, porque o meu marido é brasileiro, portanto também tem um percurso de vida diferente até chegar a Portugal, e depois viemos e ficámos e começámos a viver aqui, a conviver aqui também, e pronto, e foi este o nosso percurso até chegar aqui. Sónia, quando fala em quantos anos esteve em Moçambique? Tive 5. Eu vim com 6 anos, sim. Tem alguma memória desta época, destas vivências? Como é que era lá? Tendo em conta que já conhece muito, pelo percurso que tem, já conhece várias realidades. O que é que se recorda deste Moçambique pelos seus olhos? Pronto, é claro que o Moçambique, pelos meus olhos desta época, era magnífico, não é? Portanto, era uma maneira de estar completamente diferente. Eu tive um grande choque, para já porque as pessoas que eu conhecia eram em Moçambique, não é? Portanto, eu quando me vim embora tivéssemos vindo antes do 25 de Abril, todas as pessoas que eu conhecia até ali estavam em Moçambique. Portanto, quando os meus pais regressaram ao continente, porque o meu pai acabou a comissão de serviço, eu vim sem conhecer ninguém. Foi aí que eu acabei por conhecer a minha família de cá, portanto, todas essas coisas. E a minha referência de lá era uma referência muito boa, portanto, eu estava num colégio, e embora levasse umas reguadas, com lá umas varas de madeira, naquela altura era assim. Era assim em toda naquela a parte. Altura era então, assim. Acho que é comum. Naquela altura era assim, mas era com farda, com aquela coisa toda. Mas era um local muito, muito agradável, muito bom, portanto, nós tínhamos uma maneira de estar. Os adultos conviviam muito ao fim de semana, portanto havia sempre um convívio na casa de alguém. E aliás é daí que eu tenho a minha primeira memória de mexer com trapos, porque a minha madrinha
vista, e nós muitas vezes íamos passar os fins de semana, íamos lá, passar o dia, enquanto os adultos ficavam a conviver nos churrascos, neste tipo de situação, com os cajus, os whiskies, essas coisas assim. Eu ficava debaixo da mesa de costura dela, com os sacos, com os cestos cheios de retalhos. E aquilo para mim era um mundo encantado. Portanto, o tirar, o ver, o mexer. Portanto, eu acho que este primeiro gosto que eu tenho, o primeiro contacto que eu tenho, são com estes tecidos. Foi a minha primeira proximidade. São com estes tecidos e com este gosto pelas cores. Porque estamos a falar em 1960, estamos a falar em 1970, portanto, eu vim em 72, e a moda em 70 é uma moda extremamente colorida, é muito geométrico os padrões, portanto, aquilo é maravilhoso. Podemos não gostar dos penteados, ou ali há algumas coisas que, enfim, mas as cores, as formas, as texturas eram magníficas. E, portanto, eu acho que esta foi a minha primeira referência. E muito curiosamente, quando viemos embora, eu trouxe 2 sacos com retalhos. E esses sacos andaram durante muitos anos lá em casa, guardados, lá no armário. E eu lembro-me de vez em quando de ir lá buscá-los. Portanto, eu acho que aquilo era um bocadinho... Eles ainda existem? Não, já não existem esses. Eu guardei apenas uma renda que eu sempre pensei, e não fazia artesanato na altura, não tinha nada disso, mas que eu sempre guardei comigo e que achei que um dia iria aplicar em qualquer coisa. Pronto. Só que ainda não consegui aplicar em nada, ela ainda continua comigo. Porque, sei lá, calhar agora só para uma moldura. Eu acho que é capaz disso. Eu acho que arrisca. Eu acho que arrisca, porque efetivamente a sensação que eu tenho é que aquilo é mais do que um retalho. Sim, e então, sim. Talvez por isso eu nunca tenha aplicado em nada, porque achei que, pronto, numa blusa, se a blusa se estraga ou se vai, aquilo está utilizado. Então, provavelmente um dia destes irá para uma moldura e passará a ter ali outro impacto, outra história. Em relação à questão de estar a dizer que já desde muito cedo pronto, tem essa relação com os trapos e vai-se lá saber porque nós despertamos para aquilo que gostamos em diferentes fases da nossa vida. Há situações que acordamos para isto mais cedo, outras vezes mais tarde, mas é sempre tempo de irmos ao encontro daquilo que realmente nos preenche. A Sónia, claro, encontrou o seu gosto por ser, tanto por ser arquiteta como por ser professora, mas agora voltou às suas raízes. Que são os trapos. São os trapos. E como é que foi esta entrada mais séria, digamos assim, com mais consciência? Agora não estamos a brincar aos trapos, mas sim a fazer cada peça em si realmente uma obra única. E é a particularidade do trabalho que é feito à mão e distingue-se por isso e é muito valioso por isso. Como é que decidiu, eu vou agora começar a fazer chapéus? E porquê chapéus? Pois, é interessante porque realmente eu quando fiz o percurso para a arquitetura é porque nós em determinada fase da nossa vida somos muito encaminhados para uma profissão, não é? Portanto, seguir um curso, ser uma profissão, um curso que as pessoas reconheçam também, que deem valor. Eu sempre gostei de fazer coisas, mesmo em adolescente, eu lembro-me, no meu tempo de férias lá no Algarve, eu fazia tricô, eu fazia crochê, blusas, normalmente eu fazia coisas para mim, para eu vestir. E portanto todo esse o aprender, muitas vezes com a minha mãe, com as minhas avós, com a minha madrinha, era uma forma também de eu estar, comigo própria, de passar o tempo. E portanto, e aquela parte da criação. Mesmo na escola, as minhas áreas preferidas eram sempre a educação visual, o desenho, a parte dos trabalhos manuais. Mas havia que ter uma coisa séria, não é? Pronto, e eu sabia que, em relação às artes, eu não teria aquele jeito para o desenho mesmo, pronto, aquela parte artística de uma pintura, portanto, não era essa a minha área. Mas gostava muito. Então, a arquitetura era aqui um meio termo. E ainda hoje, muitas vezes os meus alunos perguntam-me: a professora é arquiteta e está a dar aulas? E eu digo: eu sou arquiteta e estou a dar aulas com muito gosto, mas se fosse para fazer um curso hoje, eu fazia exatamente o mesmo curso. Ou seja, eu fiz o curso que eu gostei de fazer, que me encheu, que me preencheu
enquanto profissional. Depois, enquanto saí das profissionais, não correspondeu às expectativas, porque é um meio, também eu fiquei em Lisboa, portanto era um meio mais difícil. E portanto eu acho que nós temos que ir seguindo também, percebendo os sinais, percebendo o que é que nos acontece na vida. Quando vim para aqui, para os Açores, efetivamente foi uma qualidade de vida que nós tivemos, um espaço que me permitiu finalmente também parar, porque isto de andar de escola em escola todos os anos, mudar de local... É o karma dos professores. É o karma dos professores, isto é muito mochila às costas. Sim. Claro que a nossa mochila tinha a cadeirinha de bebê, a banheira do bebê, o carrinho, pronto, tinha aqui várias coisas, não é? Uma mochila maior. Era uma mochila maior, o berço, enfim, aquelas coisas todas. Mas efetivamente nós não nos podemos não nos podemos encher de coisas, porque senão estamos sempre a fazer umas mudanças muito grandes. Pronto, então finalmente eu estava parada, não é? Finalmente eu achava que ia parar, que foi essa a nossa intenção. E portanto começa a haver aqui uma forma, uma maneira de estar que me permitia, um espaço de tempo que me permitia outras coisas. E depois também resultou de eu começar a fazer coisas, porque queria levar para a minha família, queria que eles entendessem porque é que eu gostava dos Açores, não é? Porque é que eu tinha visto aqui nisto. E quando ia à procura de alguma coisa, de artesanato para levar, havia artesanato, sim, e bom, e de boa qualidade, e muito bem feito, mas eu achava que não era artisticamente representativo, ou seja, não era uma coisa que eu dissesse, não, isto é Açores, pronto, ou é a minha visão dos Açores, não, isto é Açores. Tirando as vezes que nós encontramos um galo de Barcelos. Exatamente, pronto, também. pronto, ou então um prato de Açores, mas que foi produzido noutro sítio qualquer. Pronto, mas então, ou pelo menos não era a minha visão dos Açores, é diferente. É Açores, porque é feito nos Açores, porque é feito por gente dos Açores, com técnicas de cá, mas eu não achava que representasse. Então, eu comecei a fazer coisas, a produzir paisagens com retalhos, porque entretanto, aí sim era aproveitamento de retalhos a maior parte das vezes. Comecei a fazer paisagens, comecei a fazer coisas para poder chegar lá no Natal, oferecer. E depois, como a minha família é grande, pronto, eu ia produzindo várias coisas. E comecei a usar os tempos livres para começar a ir fazendo, não é? Para chegar àquela altura do Natal e poder ter as ofertas e poder ter essas coisas. Entretanto, muitos minutos, muitas meias horas ou horas eram passadas nos estacionamentos das escolas à espera que os miúdos saíssem. Então era realmente ali um espaço bom para trabalhar e para estar e para fazer coisas. E foi também por causa disso que eu conheci uma, que agora é minha amiga, a Paula Sousa, e que também ficava muitas vezes no estacionamento a fazer coisas diferentes, porque ela faz coisas para bebê, portanto tem tricô, e eu é a parte dos panos, dos tecidos, mais dos retalhos. E começámos a ver que gostávamos de fazer artesanato. Ela já era artesã, já era reconhecida pelo CRA, e foi ela que me incentivou depois a começar a pensar nisto mais a sério. Entretanto participámos, organizámos feiras de artesanato na Praia da Vitória. A Câmara permitiu-nos ter umas tendas e, portanto, também deu esta parte logística de apoio, e nós começámos a promover e começámos a nos entusiasmar. Mas, entretanto, aquilo que eu fazia a nível aqui da ilha não era uma coisa que se dissesse, pronto, que de facto as pessoas vão a correr comprar, ou que é uma coisa muito diferente, porque aqui fazem-se coisas muito boas, muito bem feitas, e, portanto, é um local efetivamente fantástico. Mas não estava a ter essa saída. Eu estava naquele momento já para desistir propriamente de fazer como artesã, e estava um dia em casa a folhear uma revista da Burda e vi uma fotografia de um chapéu que era feito com tiras de tecido concêntricos, era azul e branco, azul escuro e branco, mas achei curioso porque a única coisa que dizia do chapéu é que eram tiras de tecido que estavam coladas entre tela, pronto, não tinha moldes, não tinha nada. Mas eu achei piada ao chapéu. E tinha lá tantos tecidos em casa, pensei, olha, vou experimentar a fazer um chapéu. E então foi mesmo arquitetar. Fui para a sala, para a mesa da sala,
Peguei em pratos, peguei em bases de pizza, peguei em cartões de cereais, eu peguei sei lá no quê, para começar a pensar, mas como é que eu faço um chapéu? Eu nunca fiz um chapéu. Nem tinha nenhum chapéu lá em casa, quer dizer, tinha de palhinha, mas isso não servia de referência. Então comecei a pensar como é que eu faço a parte de cima, como é que eu faço a parte da aba, como é que eu junto estas coisas. Então comecei a fazer uma experiência. E foi uma experiência que correu muito bem e ficou muito giro o chapéu. E eu fiquei tão entusiasmada que ainda aquilo estava tudo alinhavado, ainda por acabar totalmente, que já fui mostrar a essa minha amiga, a Paula. E ela, quando olhou para aquilo, até foi no estacionamento da escola, exatamente, os nossos locais de encontro, que ela disse: Sónia, mas isto é tão giro, isto não há ninguém a fazer, tu poderias avançar por aqui, por que não? Porquê é que não passas a fazer? Porquê é que não fazes mais? Pronto, e então, essa foi o grande incentivo, foi ela que realmente me incentivou, até inclusive deu-me um link, porque havia um concurso da Riera Alta para eu mandar o meu chapéu e concorrer. Ela ficou mesmo entusiasmada com aquilo. Pronto, e eu lá preenchi os papéis e enviei. Mas como eu tinha que fazer uma memória descritiva para acompanhar o chapéu, o produto, não é? Eu fiz a memória descritiva, tinha que falar da minha relação com isto, quando é que tinha começado a costura, tudo isto, mas tinha que dar um nome ao produto, um nome àquilo que estava a fazer. E foi aí que surgiu o nome Sol e Brumas. Portanto, é realmente porque para mim este clima, que às vezes é muito aborrecido, porque leva uma semana a chover, pronto, ok, já não tem muita piada, mas efetivamente é esta alternância entre o sol, as brumas, o brilho das cores, nós podermos olhar para uma paisagem ao longe e daqui está claro, ali está escuro. Pronto, isto é muito dinâmica. Nós podemos pensar, estamos numa ilha, isto é monótono. Não. O nosso clima aqui torna isto muito dinâmico. Portanto, isto nós nunca sabemos, nunca prevemos exatamente Sim. como é que vai ser no outro dia. Portanto, não há monotonia. E então, eu não ganhei o concurso, pronto. Mas de facto ficou o nome, ficou ali a vontade de fazer, e como nós íamos fazer uma feira, passado uma semana ou duas, eu resolvi fazer mais uns chapéus. Entretanto, a feira ia ser no fim de semana, eu tinha para uns 3 ou 4 chapéus feitos, mas durante a semana surgiu a hipótese de fazermos também uma feirinha de um dia, era um feriado, no jardim, de lá em frente ao mercado, e pronto, eu lá fui com os meus chapeuzinhos. E eu vendi os chapeuzinhos todos. Fiquei aflitíssima, porque a semana era para ali 2, 3 dias depois ia ser a outra feira, não é? A tal feira. Sim. Pronto, mas fiquei muito contente porque efetivamente tiveram saído. Ou seja, e não foram só as amigas, claro. Uma amiga ou duas compraram, mas foram pessoas também que estavam a visitar a feira que compraram. E isto significa que o produto tem aceitação, não é? Portanto, que tem de facto alguma coisa de diferente que chama a atenção às pessoas. E já vamos mesmo a seguir a um brevezinho intervalo, já vamos saber como é que a Sónia solucionou este problema, como é que descalçou essa bota e agora vai haver uma outra feira maior ainda e eu não tenho chapéus e tenho que ter. Adivinhar, chegou o dia da feira e a Sónia levou os retalhos, certo? Foi quase isso, olha. É porque aquilo é muito... Pronto, eu gosto imenso de fazer, de facto, mas é muito trabalhoso, é muito minucioso aquele trabalho. Embora tenha um aspecto final muito rústico, mas ele passa por uma série de fases e, portanto, isto leva muito tempo. Isto leva-me cerca de um dia para fazer um chapéu. E então, é um trabalho que eu só consegui fazer até lá 2, 3 chapéus. Uns ainda fui acabar de alinhavar e de montar com os alfinetes e tal. E quando cheguei ao primeiro dia, o fim de semana são 2, quando cheguei ao primeiro dia, ao fim do dia, eu já tinha aqueles chapéus também vendidos. Só que eu aí pedi às pessoas, e disse: olha, se não se importa, vem buscar no final da feira, porque pelo menos eles estão aqui a ser vistos. Pronto, eu tinha outras coisas em cima da mesa, as outras que eu fazia antes, não é? De patchwork e outros trabalhos. Mas os chapéus eram realmente a novidade. Então, pedi, assim foi. Lá consegui fazer mais 1 ou 2 para aquele outro dia a seguir, porque já estava ali, passei a feira toda a alinhavar, a cortar tiras, a fazer aquilo tudo, a trabalhar. E depois, no dia seguinte, lá tinha mais 1 ou 2, que também acabaram por ser vendidos naquele domingo. Portanto, foi realmente uma aceitação muito grande, foi muito satisfatório, muito bom para mim, foi um grande incentivo.
E a partir daí realmente não parei, ou seja, começou a ser aquele produto que muitas vezes alguém, quando me quer identificar, diz que é a Senhora dos Chapéus. Pronto, Sim, passei a ser sim. a Senhora dos Chapéus. Há uma particularidade nos chapéus da Sónia que a mim faz toda a diferença. Além de eles serem muito bonitos, muito coloridos, há um pormenor que a mim me cativa muito e que me traz sentido colocá-los na cabeça. Eles são uma mandala. Exatamente. Como é que, ou seja, além de conseguir as coisas quando têm que ser são mesmo, e quando existe criatividade e a questão disso que a Sónia estava a dizer, nós vemos artigos açorianos, mas temos 1000 igual. E toda a gente pode comprar um paninho, toda a gente pode... Mas olhar para um chapéu e ver tantas características associadas a uma única peça, nós temos desde, pode-se dizer, uma crença. Cada um tem as suas crendices, é o que eu digo. E olhar e realmente temos ali uma mandala na nossa cabeça. Podemos olhar para os retalhos e perceber a origem açoriana. Depois temos um produto final com muita qualidade. Como é que, ao fazer este chapéu, idealizou isso tudo a priori ou foi surgindo com a construção do primeiro? Eu às vezes tenho dificuldade em dizer como é que começou, porque aquilo acabou por ser tão natural que às vezes não sei, mas às vezes é o culminar de muita coisa. Sendo o círculo, porque efetivamente são círculos concêntricos, são sempre linhas concêntricas com as tiras, tem um centro. E o centro é onde nasce o chapéu. Portanto, aquele centro, aquele pequeno centro, já é em si uma mandala. Então, a partir dali irradia. Quer dizer, a partir dali o chapéu irradia e vai crescendo e vai-se formando, mas é um crescendo daquele centro. Portanto, que é um nascimento, é dali que nasce o chapéu. E depois, toda a construção das tiras, das cores, é uma viagem, é uma terapia, é uma maneira de eu estar e depois de misturar tantas cores, tantas texturas visuais, Pronto, e no final surpreender-me, porque é assim, eu já não sei, eu por acaso tenho muita pena de nunca não ter numerado os meus chapéus, mas já não sei quantos é que já produzi e posso dizer que não há nenhum igual. E com todos eu me maravilho e penso que poderia usar todos. E isso é que eu acho que é fantástico, porque e há pessoas, clientes, que entretanto se tornaram amigas e amigas que se tornaram clientes. Isto é muito interessante, estes chapéus e este meu percurso no artesanato, porque têm promovido relacionamentos que eu nunca teria à espera, portanto, que nunca me passariam pela cabeça, de conhecer aquelas pessoas ou de conviver com aquelas pessoas. Mas eu tenho amigas, por isso eu digo amigas, mas isto são amigas e clientes amigas, clientes que viraram amigas, que já têm mais do que um chapéu. Se calhar, que têm mais, se calhar são 5. Porque realmente elas identificam aquilo como: ok, este tem os tons mais para o verde, este tem os tons mais para o azul, estes são os pretos, este tem a aba mais curta, este mais tem a aba mais comprida. Exatamente, este eu vou oferecer à minha mãe, este eu gostava de oferecer. Portanto, então, quando as pessoas pensam em oferecer qualquer coisa, lembram-se dos meus artigos, lembram-se dos meus círculos, porque depois eu desenvolvi vários outros produtos, uma linha de praia, portanto, que vai desde o chapéu, claro que o chapéu é o chapéu, mas depois desde a toalha, aos sacos, marcadores de livros, porque eu comecei a associar o que é que eu posso associar a um chapéu. Então eu comecei a querer, eu posso andar tudo com as mandalas, isto tudo pode ter uma sequência. E então comecei a desenvolver outros produtos. E as pessoas vão procurando e vão pedindo e vão perguntando. Aliás, foi assim que eu comecei a fazer vários tipos de chapéus. Porque eu fiz o primeiro, o tipo, estamos lá que eu chamo normal, uma aba média. E depois uma colega dizia: mas eu gosto da aba grande.
oh Sónia, podes-me fazer com uma aba grande? Eu disse, eu vou tentar, pronto. Lá aumentei o círculo, lá fiz. Ela gostou imenso essa minha colega. Claro que estes eu consigo identificar onde é que estão, não é? Os primeiros. Sim. Pronto, consigo identificar. Mas aí já tinha o molde, vi que realmente resultava muito bem, comecei a produzir desse tamanho. Depois outra, mas eu gosto é de caminhar com boné, para mim é um boné. Ok, eu vou ver como é que eu faço uma pala para esse boné, pronto, como é que eu produzo um boné. Pronto, lá foi o boné. Depois eu comecei a ter os meus produtos à venda aqui em Angra, numa loja que era a minha do que era, e ainda continua a ser a minha do Capote, mas neste momento já não tenho lá os produtos à venda. Mas quem quiser pode adquiri-los na Galeria de Educação pela Arte. Exatamente, pode sim, senhora. Eles andam por aí, mas na Galeria tem lá um belo conjuntinho que eu aconselho a ir ver, para além de outras coisas que existem na Galeria muito boas. Mas realmente entrou lá uma senhora que estava interessada, que viu os meus chapéus, uma senhora de idade, já de mais de 80 anos, que gostou muito dos chapéus e perguntou à senhora, à dona que estava, que na altura era a dona, se por acaso eu não fazia outros tipos de chapéu com outro tipo de pala. E o que ela queria era aquele chapéu bucket, que é aquele que parece mais pequenino, a pala menorzinha. E a senhora entrou em contacto comigo, a dona da loja, perguntou-me, eu disse, olha, eu vou experimentar. E lá fiz 2, a pensar nessa tal senhora de idade, e a senhora gostou e comprou um. Pronto, então, a partir daí passei a ter também esse modelo. E, portanto, todas as coisas vão surgindo porque eu gostava deste tipo de trabalho, mas nos brincos. Eu gostava deste tipo de trabalho numa bolsa, Então são as experiências que eu vou fazendo. São sempre desafios. E isto é muito bom. Portanto, todas as coisas que eu vou tendo e criando acabam por ter uma história, acabam por ter o tal início, o ponto de partida. Há esta situação, eu consigo identificar-me porque realmente durante muitos anos fiz artesanato e era muito interessante a pessoa olhar e ter a sua própria perspectiva em relação àquela peça. E eu na altura fazia flores de meia até. E fartei-me daquilo que mata, porque foram anos a fazer flores em meia. Da flor tradicional, adaptei, modernizei a flor de meia e passei a fazer acessórios. Quando nós falamos em acessórios para mulheres, nós temos uma linha que nunca mais acaba. Até para uns sapatos... se fizesses essas florzinhas um bocadinho mais pequeninas para pôr no sapato para dizer com a flor do cabelo. Bem, são desafios que nos levam a aumentar imenso e a enriquecer aquilo que se pode chamar a nossa coleção. Mas agora, dando um saltinho para o primeiro workshop que a Sónia fez na galeria foi realmente de chapéus. Ensinou-nos a fazer chapéus. Não estes chapéus muito trabalhosos, que não íamos estar lá um dia inteiro a fazer, e eu acho que sim, devemos manter a nossa imagem de marca, aquilo que nós somos, até porque quando há artesãs a tentarem copiar outros artesãs, às vezes as peças parecem uma espécie de abortos, porque se não é nosso, se não nos diz respeito, o porquê de imitar, o porquê não de criar, o prazer de criar algo meu, é completamente diferente. E a Sónia, então, ensinou-nos um chapéu muito mais acessível de ser feito, mas igualmente cativante. E o que eu quero dizer é o caso específico da Mercedes, que foi uma das participantes e que agora também tomou imenso gosto por fazer chapéus e que já tem a sua própria linha. Como é que a Sónia vê este percurso do deixar uma semente sua no começo daquela realização, que agora percebemos que é uma realização, ou seja, despertou numa pessoa uma realização, ou seja, é quase como eu sou mãe daquilo também. Como é que vê isto? Olha, eu vejo com muita satisfação, porque efetivamente aquele chapéu que eu ensinei é um chapéu base, esse vinha com um molde num livro,
E esse chapéu, portanto, a única coisa é que era reversível. Os meus poderão ser reversíveis, mas normalmente não são feitos para serem reversíveis. E as pessoas fizeram-nos com muita alegria, com muito gosto. E, mais do que isso, o entusiasmo até depois de repetir. Mas é engraçado também o que é que eu aprendo com as pessoas. Eu ensino, mas também aprendo. E a Mercedes, efetivamente, é fantástica porque ela tem uma grande criatividade, ela tem uma imaginação fértil para misturar tecidos, para fazer experiências, porque eu ensinei com tecido liso, ou liso assim, tinha padrão, mas não tinha patchwork, não tinha rendas, não tinha outro tipo de aplicação ou de organização. E ela efetivamente pegou naquilo e acrescentou, ou seja, deu o seu toque. Fez o seu percurso, fez o seu trabalho e são fantásticos e, portanto, eu fico muito contente por ela ter aprendido, por ela estar a fazer, também porque quanto mais pessoas gostarem de chapéus, eu acho que é melhor, porque as pessoas começam-se a sentir confortável a andar de chapéu, que muita gente eu acho que não anda porque... Quebrar uma espécie de preconceito. Eu acho que tem vergonha de andar de chapéu, Sim. de assumir que andam na rua de chapéu. Sendo que normalmente ficamos bem de chapéu e, portanto, não é assim uma coisa. Então, se as pessoas gostam, quando se gosta, quer mais. Nós queremos mais. Então, podem ter um dos meus, podem ter um dos dela, podem ter uns feitos por outra pessoa. Portanto, ou seja, isto começa a ser depois conforme o nosso estado de alma, não é? Sim. É o sítio onde nós vamos, o que é que nós nos sentimos confortável, mas começa a ser, nós usamos um chapéu. Portanto, e esta é eu acho que é a minha grande conquista, a minha satisfação, é que efetivamente, não estando a vender muitos chapéus, evidentemente até neste próprio contexto, e nós percebemos o contexto em que estamos, Claro. não é? As coisas estão diferentes, mas há pessoas a usarem os meus chapéus e a comprarem, e, portanto, os meus e os dela. Ou seja, temos público e consumidores para os dois artigos. Claro que sendo o meu um artigo muito mais complexo na execução, pronto, o dela muito criativo na forma como os aplica. E até, inclusive, depois eu até de ter visto uns dos chapéus dela, porque ela fez com retalhos, eu própria achei curioso e eu estive a fazer uma formação em moda sustentável, e então também, a partir desse molde de chapéu, eu já fiz com retalhos, foi uma linha mais baseada no patchwork tradicional açoriano. Fiz uma linha com retalhos, portanto o chapéu é feito aos quadrados, parte de cima para quadrados geométricos, a parte de dentro é o trabalho louco, ou seja, é reversível. Mas aonde eu vi um chapéu com trabalho louco foi através da Mercedes, porque ela, depois de ter levado o molde e ter feito a base, ela aplicou essa ideia, porque já tinha feito lá umas coisas com o trabalho louco, tinha um pano feito com aquilo, e ela pegou na tesoura e cortou. Aquilo dá dó, né? Depois daquele trabalho todo. Mas é muito interessante porque ela, até a nossa própria maneira de fazer os trabalhos loucos é completamente diferente. Ela faz muito certinho, porque ela é daqui, não é? Portanto, ela tem este dom de trabalhar e fazer muito bem feito. E eu faço uma coisa mais experimental, mais louca no sentido de, não pela técnica, mas pelo efeito visual, gráfico, final, e portanto pelas cores que eu vou misturando, pelas texturas. O cunho pessoal àquilo que se cria, eu acho que é exatamente aí que está a riqueza. E em relação a isso que a Sónia está a dizer, realmente é um grau de maturidade em relação à maneira como se vê as coisas. Tinha e tenho um amigo meu que é fotógrafo, e a única coisa que eu perguntei foi... Credo, logo, o Credo tem tantos fotógrafos aqui na ilha e tu vais ser mais um. E ele disse, não, vou ser eu próprio. Uhum. E eu acho que é exatamente isso. Há espaço para nós sermos aquilo que nós decidirmos ser e fazer. Mais uma curiosidade antes de terminarmos, porque o tempo aqui voa. Sim. O tempo aqui voa mesmo. É questão de sentarmos e quando se corre por gosto não se cansa e o tempo parece menor. E aqui são autênticas maratonas de uma hora que afinal parece que
passaram 10 minutos, 15 minutos, e tantas vezes que eu olho a pensar, se calhar passou meia hora e já estamos mesmo na reta final. Uma última pergunta. Acho que levei um choque. Quando as pessoas passam na rua com o chapéu da Sónia na cabeça e a Sónia vê, como é que fica o coração? Fica um sorriso. Eu ainda não tive coragem de dizer, fica muito bem. Porque realmente é uma sensação, porque portanto, há chapéus que são vendidos sem eu saber a quem, não é? Portanto, eu não identifico, não foi uma coisa que tenha sido uma relação comigo como nas feiras. Então, quando eu vejo alguém a usar, aquilo já ganhei o dia, não é? Fica ali com um sorriso, assim, olha, este chapéu fui eu que fiz. E a pessoa fica bem, e sente-se bem, percebe-se da maneira como a pessoa está. E, portanto, essa parte é muito gratificante. Por outro lado, é muito gratificante porque às vezes vêm ter comigo, olha, hoje vi uma senhora ou uma pessoa estava a usar um chapéu dos teus. Ou seja, e também vai a notícia boca a boca. Exatamente, ou seja, as pessoas também identificam, já há pessoas que identificam aquele artigo como sendo o meu artigo e que depois me vêm dizer, e vêm dizer com alegria, olha, vi, estava a usar um chapéu dos teus. Portanto, é muito interessante. Entretanto, eu desenvolvi agora também nessa parte dos quadrados e do patchwork, e por este gosto também de fazer workshops e de poder ensinar, desenvolvi também uma bolsa e vou efetivamente agora no dia 1 de agosto na Galeria Educação pela Arte dar um workshop também a explicar mais algumas coisas, e neste caso já é como se fosse o upgrade do primeiro artigo, não é? Portanto, o primeiro foi o chapéu, agora vamos fazer uma bolsa para combinar com o chapéu. Então também gostaria muito de fazer esse percurso com os workshops, de conseguir que as pessoas que fizessem os workshops comigo começassem a ficar da cabeça aos pés com artigos. Pronto, há também uma saia muito bonita feita com retalhos, com quadrados, que seria um outro artigo. Portanto, há aqui várias coisas que eu gostaria de fazer na composição e que é uma proposta, pronto, que eu tenho para a galeria e haja pessoas interessadas. Vamos mantê-las todas. Que nós vamos continuando, pronto, na medida do possível, e de facto que as pessoas sentissem sempre que têm mais qualquer coisa para aprender, porque eu tenho sempre mais alguma coisa para aprender, e portanto esta minha procura, porque eu também aprendo, claro, com os outros e gosto muito de aprender. Aliás, acho que essa é uma das minhas características mais fortes, é o gosto que eu tenho por aprender. Eu gosto de ensinar, mas gosto muito de aprender. E gosto muito depois do que eu aprendi, aplicar à minha maneira, fazer mais qualquer coisa, acrescentar mais qualquer coisa. E isto é que eu acho que também diferencia os meus trabalhos, as minhas coisas. Eu sinto que a questão do querer aprender, quando frequento os workshops da Sónia, eu em particular, eu não gosto de fazer costura. Não gosto de fazer costura. Mas adoro o resultado final, por isso eu vou ao workshop. Eu adoro sempre os trabalhos finais que nós fazemos com a Sónia. Aqui fica o convite. Aqui fica realmente também uma mensagem de podermos criar, de dar asas à nossa imaginação, sendo nós próprias a fazer os nossos próprios trabalhos e contagiar de uma maneira positiva a vida da outra pessoa. E terminamos o quarta frequência de hoje. Muito obrigada à Sónia por ter cá vindo. É uma corajosa, já foi à televisão, agora à rádio e agora faz chapéus, agora vai... Pronto, resumindo, é uma pessoa famosa. Famosa QB? Não. Eu acho famosa. Que sim, é uma parte muito importante, agora sem brincadeira, é uma parte muito importante nós termos também a capacidade e humildade de divulgar os nossos trabalhos, porque pode haver uma perspectiva diferente, dizer, credo, a própria pessoa a divulgar o que é seu, não, faz parte do percurso, da nossa capacidade também de sermos empreendedores do nosso próprio produto, da nossa própria divulgação. E eu acho que
que está correto. Muito obrigada. É uma experiência. Isso tudo aconteceu este ano, portanto é mesmo uma experiência, porque nunca tinha dado entrevistas e, portanto, este ano foi um ano atípico por vários motivos, mas eu também senti a necessidade, tem que se aparecer, nós temos que fazer, temos que mostrar que estamos aqui, que continuamos a fazer coisas apesar de tudo. E eu acho que, além disto, o aparecer tem justificação. Eu, pessoalmente, se adquirir uma peça conhecendo a história por trás daquela peça, para mim ela tem muito mais valor. Nós valorizamos aquilo que conhecemos. E ao conhecer o motivo e a chegada até ali, ou seja, tudo tem mais sentido de eu vou dar este dinheiro, mas sei que esta peça tem muito mais valor do que aquilo que estou a pagar. E é exatamente isso que eu também faço aqui neste Quarta Frequência, é deixar essa mensagem, tentarmos sempre conhecer um bocadinho mais para aprendermos a valorizar o ouro da terra. Não é a prata da casa, é o ouro da terra. E nós aqui temos imenso. E vem até de Moçambique para cá. Exatamente. É enriquecer ainda mais o nosso património. Obrigada. Muito obrigada a todos. Continuação de uma boa quarta-feira. Sejam felizes e até uma próxima.